Nossa dupla é composta por mim, Antônio Silva, e também pelo Vitor Nascimento. Hoje a gente vai apresentar a SA de Humanas, que fala sobre luta de classes e desigualdade social, e nós vamos apresentar algumas questões de vestibulares em geral que falam sobre esses temas. Vamos falar qual é a correta e também vamos escolher uma das alternativas que esteja errada para explicar elas. Então a gente vai para a questão 1, ela fala sobre marxismo e foi retirada do Geek. Aí ela diz assim: leia o inserto abaixo de um texto escrito por Karl Marx em 1875. Quando o trabalho não for somente o meio de vida, mas a primeira necessidade vital, quando, com o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos, crescerem também as forças produtivas e jorrarem em caudais os mananciais da riqueza coletiva, só então será possível ultrapassar-se totalmente o estreito horizonte do direito burguês e a sociedade poderá inscrever em suas bandeiras, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Aí a pergunta diz assim: o texto de Marx e Engels está associado à seguinte ideia de trabalho. A. O trabalho constitui uma única esfera das relações humanas em que a igualdade entre os indivíduos é uma realidade, pois são todos produtores de bens. B. O trabalho humano é simultaneamente uma relação entre homem e natureza e uma relação social entre os membros da sociedade. C. Entende-se por trabalho estritamente a produção de bens materiais necessários à sobrevivência coletiva dos grupos humanos. D. O direito burguês, originado no capitalismo, desenvolve plenamente as forças produtivas da economia, estabelecendo a igualdade entre classes. E, na sociedade capitalista, o trabalho exigido segundo os limites da capacidade de cada indivíduo atende plenamente às necessidades de todos. Então a gente tem que a resposta correta é a letra B. O trabalho humano é simultaneamente uma relação entre homem e natureza e uma relação social entre os membros da sociedade. Por quê? Na teoria de Marx, ele diz que o trabalho realmente é uma relação entre homem e natureza. Isso é chamado de necessidade vital. E também é uma relação social, é uma relação entre os outros membros da sociedade, que é permitir o desenvolvimento dos indivíduos em todos os seus aspectos. E como resposta incorreta, para a gente justificar, a gente escolheu a letra D. O direito burguês, originado no capitalismo, desenvolve plenamente as forças produtivas da economia, estabelecendo igualdade entre classes. Por que essa está incorreta? Realmente tem uma relação entre o direito burguês e o capitalismo. Porém, a questão ali, ela fala sobre igualdade entre classes. E a gente sabe que o capitalismo, ele se baseia na acumulação de riquezas, acumulação de capital individual, não necessariamente igualitário entre todos do sistema. Questão número 2, marxismo, UFUB. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social explica-se, letra A, pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho do seu trabalho. Letra B, pela divisão da sociedade em classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Letra C, pelas diferenças de inteligência e habilidade inatas dos indivíduos determinadas biologicamente. Letra D, pela apropriação das condições de trabalho pelos homens mais capazes em contextos históricos marcados pela igualdade de oportunidades. Resposta correta, portanto, letra B, pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Resolução. Marx estudava sociologia, política, direito e economia. Ele procurava entender a relação entre o homem e o funcionamento de uma sociedade capitalista. Uma das suas afirmações era de que a desigualdade social encontrava-se no trabalho em relação ao homem, de que o proprietário das grandes fábricas, por exemplo, detinha grande parte da riqueza produzida, enquanto os seus funcionários detinham uma pequena parcela, uma pequena e insignificante parcela do que era produzido e do que, no caso, o proprietário ele arrecadava para si mesmo. Ou seja, dizia que a desigualdade social estava na má distribuição de renda da sociedade capitalista. Resposta incorreta. Letra A. Pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho.
Resolução. Como já mencionado na resolução da resposta correta, a distribuição de renda não era feita de acordo com o esforço do trabalhador, certo? Mas sim era feita de forma desigual, beneficiando apenas e somente o produtor, que no caso detinha toda a riqueza do que era produzido pelos operários, né? Ainda assim, os operários eles tinham grandes cargas horárias, falta do uso de EPIs, como comentaram em sala de aula, ou seja, os operários eles eram apenas prejudicados de acordo com o que era estabelecido pelo proprietário. O proprietário, no caso, ele apenas lucrava, certo, em cima dos não proprietários, que recebiam ainda por cima um salário insignificante que às vezes não dava nem para sustentar a si mesmos e as suas famílias, por exemplo. Agora a gente vai para a questão 3, que fala sobre meios de produção e foi retirada da UEL do Paraná. O Fordismo é o termo que se generalizou a partir da concepção de Antônio Gramsci, que o utiliza para caracterizar o sistema de produção e gestão empregado por Henry Ford em sua fábrica, a Ford Motor Co., em Highland Park, Detroit, em 1913. O método fordista de organização do trabalho produziu surpreendente crescimento da produtividade, garantindo assim produção em larga escala para consumo de massa. O papel desempenhado pelo Fordismo enquanto sistema produtivo despertou, por exemplo, a atenção de Charlie Chaplin, que o retratou com ironia no filme Tempos Modernos. Em seguida, a questão fala assim: assinale a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica da produção de mercadorias. A. Unidade entre concepção e execução, instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, preservando-se assim as qualidades dos trabalhadores. B. Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas ilhas de produção, onde o trabalho é realizado em equipes. C. Supressão progressiva do trabalho taylorizado e, consequentemente, combate ao realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se o trabalho polivalente. D. Controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante e salários condicionados à relação de oferta e procura de mão de obra no mercado. E. Redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa, como forma de estimular o trabalho em grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. E a resposta certa é a letra D, controle dos tempos e movimentos do trabalho com a introdução da esteira rolante e salários condicionados à relação de oferta e procura de mão de obra no mercado. Por quê? A questão ela faz uma referência sobre o Taylorismo, que pensou nessa racionalização da produção a partir da divisão dos processos em etapas mais simples. E a partir disso, o Fordismo, que veio depois, ele idealizou a linha de montagem que não precisava de funcionários tão qualificados para aquela área. Ao invés disso, ele colocou ritmos acelerados na fabricação dos componentes e dos produtos daquela empresa. E como resposta incorreta para justificar, a gente colocou a letra B, substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas ilhas de produção, onde o trabalho é realizado em equipes. Por que ela está errada? Porque não houve essa substituição do trabalho que era típico da Revolução Industrial. Pelo contrário, uma das principais características do Taylorismo e depois do Fordismo é exatamente esse trabalho simplificado que a questão está falando contra. Questão 4, luta de classes. O RCA 2016. Todas as classes se comunicam e se mesclam todos os dias, se imitam, se invejam. Isso sugere ao povo uma porção de ideias, de noções, de desejos que ele não teria se as posições sociais fossem fixas e a sociedade móvel. Nessas noções, o servidor não se considera jamais inteiramente estranho aos prazeres e aos trabalhos do amo. O pobre aos do rico, o homem do campo se esforça para assemelhar-se ao da cidade e as províncias à metrópole. O texto acima é de um autor francês que viveu na primeira metade do século XIX. Considerando suas observações, assinale a alternativa correta. Letra A. No mundo hierarquizado como o da Idade Média, depois de posições sociais bem definidas e relações de poder que se legitimavam pela vontade divina, as noções de tempo e verdade eram eternizadas. Letra B. Na modernidade do século XIX, vivida por Tocqueville,
Os legisladores pretendiam promulgar leis eternas. Os povos e reis só almejavam erigir monumentos seculares, e a geração presente se encarregava de poupar as gerações futuras o trabalho de resolver seu destino. Letra C. Nos estados medievais, a igualdade submetia todas as classes a uma mesma lei, o que permitiu um intercâmbio constante de costumes e valores entre os diferentes grupos sociais. Letra D. A modernidade do século XIX estabeleceu um sujeito individual, restringindo a relação do indivíduo com o todo, se contrapondo à ideia de humanidade, e torna a filosofia, a ética e a sociedade assuntos que dizem respeito a grupos restritos de indivíduos em forma de casta ou classe. Letra E. O pensamento iluminista da época de Tocqueville buscou fundamentar uma lei contrária à razão, que não subjugava o homem aos poderes e caprichos de instâncias mundanas e que lhe desse liberdade para pensar. Resposta correta, letra A. No mundo hierarquizado como da Idade Média, de posições sociais bem definidas e relações de poder que se legitimavam pela vontade divina, as noções de tempo e verdade eram eternizadas. Resolução. A questão correta é a letra A, porque, como citado no texto anterior, a Igreja Católica ela se fez muito presente em várias sociedades do mundo, certo? Na Idade Média ou Idade das Trevas. Por conta disso, e através do uso de vários argumentos favoráveis à religião católica, foi bem estruturado as classes sociais, leis que realmente favoreciam a permanência da Igreja Católica, certo? Das pessoas do alto escalão da Igreja Católica, e a estruturação das classes sociais para também as pessoas pobres, né? Ou seja, padres, papas, clero, realmente ficavam no alto escalão, no caso, as pessoas mais influentes, mais ricas da época, em contrapartida, né, os plebeus, que as pessoas mais pobres. E uma coisa muito interessante é que as pessoas naquela época não poderiam, ao longo de sua vida, estabelecer contato com novas classes sociais, certo? Porque era realmente bem rígido o status de uma pessoa em relação à economia, à política e à sociedade da época, certo? Portanto, a letra A, que diz que no mundo hierarquizado como a Idade Média, de posições sociais bem definidas e relações de poder que se legitimavam pela vontade divina, as noções de tempo e verdade eram eternizadas. Eram eternizadas porque realmente não poderiam ser modificadas. Se eu nascesse, por exemplo, plebeu, eu morreria plebeu, certo? Então, realmente, por causa disso, a palavra eternizadas. Resposta incorreta, letra C. Nos estados medievais, a igualdade submetia todas as classes a uma mesma lei, o que permitia um intercâmbio constante de costumes e valores entre os diferentes grupos sociais. Resolução. Letra C está incorreta, pois não havia possibilidade de troca de cultura, certo? De informações entre pessoas de diferentes classes sociais. Afinal, isso era proibido, ou seja, plebeus não poderiam se casar com nobres, nobres não poderiam casar com plebeus. Havia também a proibição de padres, né, de se casar perante a igreja. Enfim, a questão está incorreta, pois a igualdade não submetia todas as classes sociais. Além disso, a questão monetária também está altamente relacionada a essa questão, e que realmente afirma que a questão está incorreta, pois não havia uma certa igualdade monetária entre as pessoas da Idade Média e Idade das Trevas naquele período.